Aprendizagem é uma prática que se faz a muitas mãos. Trocar experiências, se atualizar, falar dos caminhos trilhados são passos fundamentais para quem trabalha com educação. É olhar para todos os integrantes e os atores desse cenário e fortalecer para que a gente tenha boas aprendizagens e bons resultados, consequentemente, né? O lixo que vira arte também é uma potente ferramenta de ensino sobre meio ambiente e sociedade. Jovens estudantes visitam a Bienal do Lixo e aprendem que aquilo que é descartado pode ganhar novos significados. Dá pra você fazer bastante coisa com o que você não vai usar mais e, tipo, ele pode ter uma função pra você, sabe? Você pode colocar uma tampa de garrafinha, você pode fazer muita coisa com ela. Trabalho que brilha os olhos. Hoje você vai conhecer a Flávia Servati, uma professora de leitura que junta literatura com a tecnologia, a Protaon. Foi o projeto que nada mais é do que um mural virtual de indicação literária. O Boas Práticas vem para inspirar e mostrar para você o melhor da educação. Para construir uma escola mais plural e inclusiva, é essencial investir na formação dos professores, os principais multiplicadores do conhecimento e agentes da igualdade racial em sala de aula. Qual que é a importância de vir aprender um pouco mais sobre a cultura afro, sobre as questões raciais, antirracismo? Eu acho que é importante porque a gente reflete sobre a nossa nação, né, sobre a construção do nosso país e como isso vai se ramificar na educação, na cultura, na sociedade, que é o nosso papel como educador. Para isso, os professores participam de uma visita ao Museu Afro Brasil, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a arte africana e afro-brasileira, rompendo com estereótipos e ampliando as referências culturais e históricas que, por muito tempo, foram invisibilizadas nas escolas. O nome do museu agora é Museu Afro Brasil Emanuel Araújo, em homenagem ao Emanuel Araújo. Emanuel Araújo ele foi uma figura muito importante no mundo da arte. A gente está falando de um homem negro, artista, colecionador, diretor de museu, curador. A gente costuma dizer que Emanuel são muitos, justamente por conta dessas múltiplas frentes que ele tinha no mundo da arte, tá? Ele funda esse museu em 2004. Compreender melhor o continente africano, as suas civilizações, a cultura, a arte e seus saberes é uma forma de enriquecer esse repertório do que será dado dentro de sala de aula. Agora é hora de mergulhar na experiência. Muita gente chega nesse museu achando que é um museu da escravidão. Por que vocês acham, gente? Nós só falávamos na escola sobre o negro como escravizado. Exatamente. Então não era uma pessoa, não era um país com arte, não. Era o recorte do modo que ele veio para cá. São muitas histórias e essa é a missão do museu. Mostrar essas outras histórias que não foram contadas por diversas perspectivas, tá bom? Então é isso. Quem chegar aqui achando que é um museu da escravidão vai se decepcionar. A importância da gente receber grupos de professores dentro desse espaço é oferecer suporte pedagógico, didático, no intuito de que eles possam introduzir a Lei 10.639 em sala de aula, falar sobre África, falar sobre o Brasil, dentro da perspectiva que a lei ela demanda. A Lei 10.639/03, aprovada em 9 de janeiro de 2003, tornou obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio, públicas e privadas. Gente, são 20 anos da lei. É triste eu falar isso para vocês, mas ainda tem escolas, professores, professoras que ainda não se adaptaram, não se adequaram a essa nova demanda. A importância de se estudar a arte africana é justamente desconstruir o imaginário que foi feito aí ao longo de milênios, né? É muito importante a gente pensar que a arte ela vai para além daquilo que o Ocidente produziu, do que a Europa produziu. Existem outras formas de se produzir materialmente obras de arte, diferentes povos, não só a Europa, mas também a África, os nossos povos originários, por exemplo, no Brasil, no Oriente. Ao ampliar esse repertório, os professores ajudam a romper com a visão eurocentrada, que ainda domina o ensino tradicional, e abrem espaço para uma educação que acolhe, representa e respeita a diversidade. Nós temos um artista ali do lado, beninense, onde ele faz uma autorrepresentação
utilizando a imagem dele mesmo como um Jesus Cristo negro. Por que você acha, como educadora, que é importante essa desconstrução dessa ideia, né, do que foi colocado para a gente, que toda pessoa referência é uma pessoa branca? Essa representatividade negra que ainda não é tão grande. Então, quando se imagina um Jesus italiano, não se imagina um Jesus negro. Um faraó, por exemplo, é um faraó de Hollywood, que é um homem branco de olhos claros. É por isso que faz toda essa diferença. Mais do que ensinar conteúdos, trata-se de formar consciências e construir, juntos, um futuro mais justo. Mas é um convite mesmo, gente, para a gente descolonizar o nosso olhar, tá? E tentar compreender esses objetos a partir de outras funções, de outros significados que não tem nada a ver com o Ocidente. A proposta dessa formação, ela tem exatamente o objetivo de capilarizar, de publicizar concepções sobre as pessoas, tanto pessoas africanas quanto pessoas negras, em relação à contribuição e ao protagonismo da sociedade brasileira. É fundamental a gente se apropriar desse tipo de informação, porque às vezes as ideias vêm tão distorcidas para a gente e como você vem aqui, você consegue ter um outro olhar como negro, principalmente com relação à religiosidade, que tem tantos preconceitos com relação à cultura africana. E de que forma que as suas aulas vão ficar mais ricas, né, a partir desse olhar aqui do museu, do que você aprendeu aqui hoje? Pensar planos de aulas que questionem, como a gente já faz isso mesmo, mas trazendo essa perspectiva do museu. Toda essa vivência fortalece a construção de uma educação mais representativa, antirracista e comprometida com a valorização das múltiplas identidades que formam o nosso país. É o Brasil é um país super miscigenado, então faz todo sentido essa educação racial na sala de aula. Ensinar é, de fato, promover a aprendizagem. Desde os primeiros anos, é uma prática que precisa de conhecimento, caminhos claros e muita troca entre os educadores. Para além de educar, é importante encaminhar os estudantes no tempo certo. Uma vez que uma criança lê bem, ela escreve bem, ela aprende matemática bem, ela aprende a história, ela aprende a ciência, ela vai aprendendo tudo. Juntos pela Aprendizagem é um programa que reúne ações já presentes na escola e vem também propor novos caminhos para que cada criança avance no seu ritmo e chegue ao final do ciclo preparada para os desafios da etapa seguinte. Como a gente alcança territórios muito grandes e muito carentes, garantir o direito de aprendizagem dessas crianças, desde os 6 aninhos lá no ensino fundamental até o 9º ano, não esquecendo também do olhar importante que a gente precisa ter para a educação infantil. Quando a gente vai assistir um filme com uma criança e a gente para ali naquele cartaz e a gente mostra para ela, é este filme, e aqui está escrito o título desse filme, para uma criança que não é alfabetizada, parece que isso é uma besteira, mas não é. Eu estou comunicando para ele uma informação riquíssima. Estarmos ouvindo o território educativo é a oportunidade que a gente tem de garantir qualidade, mas principalmente equidade nas diferentes regiões da nossa cidade. O Boas Práticas está no CEL Capão Redondo para acompanhar uma das formações dos educadores em São Paulo. A gente quer alcançar o melhor índice possível, que é um direito das nossas crianças para a aprendizagem da alfabetização, focando muito nas aprendizagens de língua portuguesa, matemática, mas também nos outros componentes do currículo. Durante as formações, professores, coordenadores e gestores trocam ideias, compartilham experiências e refletem o que pode ser feito para que nenhuma criança fique para trás. Muitas vezes a gente já fortalece, quer no projeto Horta, quer no projeto de natação, desenvolvendo os jogos e brincadeiras, explorando ali os espaços. Então, como que nós poderíamos ampliar esse olhar? A Coped, ela trabalha firme dentro desse programa, porque ele envolve ações de formação, envolve ação de produção de materiais, de rotinas para conversar com as unidades educacionais, de discutir as metas de aprendizagem. A formação dos educadores também entra em uma nova fase. Agora, a proposta é ampliar oportunidades e apoiar mais quem está na sala de aula. O que nós estamos fazendo aqui é uma iniciativa inédita
de poder dialogar com os diferentes territórios, falando sobre as metas de aprendizagem, mas ouvindo também as necessidades do território, aproveitando esse momento, antes ainda de estruturar qualquer programa, de dar a oportunidade de discutir a respeito disso com o território. Muitos foram os comentários a respeito do que poderia vir a ser as rotinas com relação à educação infantil. A gente queria ter um pouquinho mais de informação. A educação infantil está muito forte dentro do programa nessa perspectiva de garantia de direitos de desenvolvimento e aprendizagem na educação básica. O que se vê por aqui é uma rede que aprende com a própria rede. Construir uma escola onde todos tenham a chance de aprender no tempo certo. Está dada a largada para as comemorações dos 20 anos da Academia Estudantil de Letras. A AEL, que você acompanha aqui no Boas Práticas com o quadro Letras que Transformam, ganhou uma festa especial na Câmara Municipal de São Paulo. Nossa reportagem esteve por lá e na próxima semana você vai conferir essa festa que teve música, teatro e o melhor da literatura. Já já tem a Protaon com uma mestre da leitura. Projeto que eu associei os livros junto com a tecnologia, não colocando eles competindo entre si. A nossa equipe hoje veio parar na Rua Esperança, que me fez lembrar de Paulo Freire, que defendia o uso da palavra esperançar como verbo de transformação. E é isso que a gente vai acompanhar aqui hoje, um projeto que pode transformar futuros. Daí eu te faço o convite para continuar aí, que o Boas Práticas volta já já. Revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e começa por si mesmo. Esse é um trecho de um livro do Sérgio Vaz. É um trecho que faz todo sentido para a sala de leitura, faz todo sentido para a educação. Olá, meu nome é Flávia, eu sou professora de leitura da EMF Gabriel Silvestre. E hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha prática com vocês. Vem que é Protaon! Desde pequena, eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu li, eu estava no 4º ano, eu li A Ilha Perdida e a partir daí eu me encantei com os livros e não parei mais de ler. Faz 5 anos que eu estou como professora e orientadora da sala de leitura. Quando eu tive essa oportunidade, eu fiquei muito feliz. É uma função que brilha os olhos, eu poder estar proporcionando para as crianças possibilidade de estar inserido nesse mundo dos livros. Eu acredito que o livro pode transformar a vida delas, então para mim isso é muito significativo. Pessoal, hoje eu vou fazer uma leitura de um escritor brasileiro que se chama Sérgio Vaz. O nome do livro é Flores de Alvenaria. Eu vou fazer primeiro a leitura para depois nós conversarmos sobre o escritor e sobre a leitura. Combinado? Sim. O projeto Nossa Escola Lê, ele é um projeto novo que nós pensamos nele. Ele começou agora em 2025. Eu estava vendo que o Fundamental 2, os alunos maiores, eles começaram a fazer empréstimos, mas assim, não estava a contento. Então, nós procuramos estar desenvolvendo um projeto que ligassem eles, trouxesse eles para o mundo deles. Lugar de criança é presa na escola. Sou a favor do aumento da maioridade escolar. Isso mesmo, lugar de criança é presa na escola, das 8 às 17 horas, e sendo torturada por aulas de matemática, português, ciências, música, teatro, geografia, química e física. Nessa cadeia, os professores teriam super salários, super treinamentos, seriam super motivados, não deixariam nada nem
ninguém escapar do castigo da sabedoria. Serão tempos difíceis para a ignorância. Então foi um projeto que eu associei os livros junto com a tecnologia, não colocando eles competindo entre si, mas a internet sendo um apoio para a questão da leitura e dos empréstimos. Então foi o projeto que nada mais é do que um mural virtual de indicação literária. Quem conhece Sérgio Vaz? O que vocês sabem sobre ele? Eu sei que ele é um poeta e ele, se eu não me engano, ele é um poeta lá da periferia. Sérgio Vaz é um poeta brasileiro. Ele foi criado na Zona Sul de São Paulo, na periferia. Ele escreve contos, ele faz uma crítica em relação ao que a sociedade pode estar oferecendo para quem mora na periferia. E aí, sobre o texto que eu li com vocês agora. O lugar de criança é presa na escola. Alguém quer comentar? Faz sentido, sim. A gente fica preso na escola, mas é por um meio maior, né? Eu acho que o que ele quis dizer é que as crianças têm que passar mais tempo na escola, adquirindo conhecimento e coisas muito importantes que elas vão usar para a vida, porque nem todas as escolas se importam de fato com os alunos e nem todos os lugares têm a assistência que eles precisam. Eu acho que ele quer dizer que a escola tem que se tornar um ambiente agradável e muito coletivo, que tenha material de qualidade para que os alunos não se sintam de fato presos, mas que eles queiram estar ali. Pessoal, a Helena tem razão. Na verdade, ele não quis dizer que os alunos têm que ficar presos aqui. Ele é um texto irônico. Ele gostaria realmente que as crianças ficassem na escola. Pode ser numa carga horária maior, sim, mas que seja de qualidade. Não somente deixar o aluno na escola para passar o tempo, mas que tenham aulas realmente interessantes, que tenham material, como a Helena falou. A Helena é uma aluna do 9º ano, esse ano é o último ano dela na nossa escola. É uma menina que, desde que eu assumi a sala de leitura, é uma aluna que se interessa por livros, sempre vem discutir comigo, tem um livro novo, um autor que ela não conhece. Então é uma criança, uma adolescente, né, que está sempre por dentro desse mundo literário. Ela adora ir na Bienal, a última Bienal ela ficou enlouquecida. Helene, qual foi o livro que você comprou na Bienal, o seu primeiro livro? Eu comprei O Príncipe Cruel, que era um livro de fantasia que estava bem falado na época. E eu me interessei pela história, achei bastante interessante. Aí eu comprei, comecei a ler e me encantei. Foi ali que eu comecei a ler os livros com mais frequência. Os livros me ajudaram a digerir coisas de diferentes maneiras. E eu comecei a ver que mesmo histórias como contos de fadas, extremamente irreais, tem uma mensagem por trás, uma coisa que eu posso levar para a vida, lições muito importantes. Helena, nesse mundo tecnológico que nós vivemos hoje, como que você lida com isso? A opção de ler ou ficar mexendo nas redes sociais? Como que você... Então, oscila bastante. Tem épocas que eu acabo... optando por ficar no celular, eu começo a ler e não consigo, eu começo a mexer nas redes sociais. Mas eu diria que isso acontece majoritariamente com livros que não me interessam muito, quando eu tento ir por um gênero muito diferente do que eu costumo ler. Agora, quando eu começo a ler um gênero que eu gosto muito, por exemplo, suspense, eu acabo me entregando mesmo para a história e aí eu passo horas e horas lendo. Qual o benefício que você acredita que o livro vai trazer para você, para a Helena como aluna? O que o livro mudou na questão da aprendizagem? Ai, me ajudou bastante. Eu diria que, primeiro, concentração me ajuda bastante. Quando eu vou ler textos, a questão de saber interpretar. Quando eu preciso escrever, eu uso as palavras, me ajudam, as expressões, as coisas que eu leio nos livros eu consigo aplicar bastante, principalmente nos textos. Pessoal, vamos lá escolher os livros? Oi, Helena, que livro você escolheu? O Diabo de Cabelo Branco. E outros contos? Você já tinha alguma indicação dele ou você pegou pela capa? Não, por quê? Eu gostei, eu li aqui, eu achei bem interessante. Como aparentemente são alguns contos curtinhos, eu gostei, parece ser interessante. Bernardo, que livro você escolheu? Percy Jackson, As Olimpíadas, A Batalha do Labirinto. Ah, então você está dando continuidade na saga. Tô dando continuidade, esse aqui é o 4º livro. E os primeiros livros foram legais?
Nossa, foram ótimos, porque eu comecei a ler com O Ladrão de Raios, o primeiro livro, e daí eu gostei bastante, daí eu fui continuando e agora eu tô lendo bastante. O Bernardo é um aluno que se interessa muito por mitologia, ele vem para a sala de leitura, ele procura estar buscando os livros no nosso acervo. Nós recebemos há pouco tempo uma leva de vários livros, de livros novos, e que fez o Bernardo despertar, né? Na sua idade, as crianças ficam muito no celular, nas redes sociais. Isso não te faz falta? Olha, de vez em quando eu fico um pouco nas redes sociais, mas, tipo, normalmente eu dou um tempo, sabe? Eu vou lá, eu pego meu livro e eu fico na minha cadeira lá, que eu tenho num quarto, eu fico lendo. Só que eu acho que se uma pessoa achar... É que o certo não é você tentar, sei lá, obrigar ela a ler, ou, tipo, dar um livro que você gosta pra ler. É, tipo, perguntar o que ela gosta, achar um livro sobre o que ela gosta e entregar pra ela ir começando. Eu não sabia que eu gostava tanto de mitologia grega, porque eu comecei a ler Percy Jackson, comecei a gostar muito, e daí agora eu comprei um livro atualmente que é Mitos e Contos Greco-Romanos, que, tipo, tá lá na estante ainda pra ler e, tipo, eu não sabia que eu ia gostar tanto de mitologia grega. Porque, normalmente, o livro, ele mostra algo interessante. Muitas palavras eu aprendi com o livro. Quando eu escrevo alguns textos, muitos textos eu escrevi porque eu leio bastante. Porque pra você escrever bem, você precisa ler bem. Pra você ler bem e falar bem, você precisa ler bem. Tipo, você precisa ler e daí você vai melhorando a sua escrita, a sua fala. Eles levam o livro pra casa. Muitas vezes eles começam essa leitura aqui mesmo. E aí eles podem estar escrevendo uma resenha sobre o livro que eles leram, uma indicação do livro. E eu costumo também dizer que eu deixo eles à vontade. Eu acho que eles têm que ter liberdade, né, na escrita deles. Então eles fazem essa escrita, eles devolvem isso para mim. E aí eu procuro estar selecionando alguns textos, tiro a foto do aluno para estar colocando no Instagram da escola, porque nada mais é do que o protagonismo deles, né? Aí fica como se fosse um mural realmente, mas um mural no Instagram da nossa escola. Essa semana eu vou escolher o texto do Bernardo e o da Helena para ser publicado no Instagram da escola, no projeto Nossa Escola Lê. Gostei muito da ideia de colocar as resenhas no Instagram. Eu acho que isso vai conseguir atingir um público muito maior. E a gente escrevendo, muitas vezes, um texto curtinho de 1 ou 2 parágrafos, indicando um livro, pode ajudar bastante. Quem tem o hábito de ler vai estar melhorando o vocabulário, tem forte impacto na aprendizagem, né? Essa questão do vocabulário, a criança vai começar a escrever melhor, a falar melhor. E o que eu acredito que faça muita diferença, a aprendizagem é importante sim, mas faz parte de um mundo novo para eles. Eles se encontram em certas histórias, em certos casos, em certos contos. Então eles podem estar vivenciando aquela história e trazendo para si mesmo. Agora que os alunos já me entregaram um texto, eu vou digitá-los, vou fazer a arte para levar essa arte no Instagram da escola. A educação, eu acredito que é a base de tudo. Eu costumo dizer para as crianças que aqui na sala de leitura não é uma sala que eu só vou ler para eles, eles vão ler e acabou. Aqui é um espaço, a escola é um espaço onde eles vão estar desenvolvendo caráter, vão estar desenvolvendo conhecimentos, habilidades. Então é a base, é o alicerce para a vida futura. Fazemos sim a diferença na vida das crianças, na vida dos adolescentes. É essencial que se tenha bons educadores, é essencial para a vida de um cidadão crítico, um cidadão que vai estar inserido nesse mundo. Tirar água dos pneus, das garrafas, pode até parecer diversão, mas o assunto aqui é muito sério. A atividade no parque da escola é apenas uma simulação do que as crianças vão fazer nas ruas. Todos contra a dengue. Pelo bairro, a ação é pra valer.
E agora, o que a gente tem que fazer com essa garrafa? Tirar! Olha, gente, essas garrafas. Olha, o que a gente faz com essa garrafa pra tirar? Água! Olha, tem água parada aí dentro. Sim. Eu não tô acreditando. Vamos tirar essa água. É uma água parada. O objetivo é encontrar mosquito da dengue. Eu vi um inseto. Você viu um inseto? Ele mora aqui na terra. Eu tô procurando mosquito da dengue. E eu também. E pra procurar mosquito da dengue, você tá usando o quê? O que é isso que tá na sua mão? É lupa. É lupa. Uma lupa. E você achou algum mosquito aqui nessa planta? Tô achando. E os panfletos vão sendo entregues para os moradores. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu mostrar pro pessoal que tá assistindo a gente. Olha só que legal. Ela tá segurando um panfleto que tá falando sobre a prevenção da dengue, né? Como é que faz, não é isso? E posso te ajudar? Pode. Obrigada, viu? Deus te abençoe. É a segunda vez que elas estão fazendo esse trabalho na rua. Segunda vez que eu pego o panfleto com elas aqui, com as crianças. As crianças alertam sobre todos os perigos. Você sabe que é chupalado aqui? Pelas ruas, de porta em porta, as crianças abordam quem passa. Cuida da sua casa, senão o mosquito vai vir. Ah, pode deixar. Eu tenho um monte de planta, mas minhas plantas não tem água, não. É tudo terra e areia. Muito bem. Não tem água parada aqui, Não então, tem água galerinha. parada, não. Então a nossa vizinha está de parabéns. Vamos dar parabéns pra ela? Parabéns! Eu acho muito importante, que é de pequenininho que a gente tem que fazer a pessoa crescer e ser um adulto responsável, né? E a importância de aprender a lidar com as plantas, a saber qual que é o cuidado que a gente tem que ter dentro de casa. A Voz do Sementinha é um projeto de imprensa mirim que busca conscientizar as crianças dentro da escola sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. Um dos processos de cuidado é saber se existe foco de dengue nas casas, da vizinhança. E aí a Duda, ela é a repórter da imprensa mirim. Eu vou emprestar agora o meu microfone para ela entrevistar a senhora Odete. Vai lá, Duda. Essa planta é perigosa. Como você cura da planta para não ter a dengue? Eu molho elas e coloco terra, areia embaixo do pratinho. Você já passou repelente hoje? Ainda não, porque não saí pra rua, mas quando eu saio, eu coloco. Foi muito gostoso, ela é muito legalzinha. Parecia uma repórter de verdade, embora estivesse com vergonha. Vai dar o futuro já, né? Como o nome já diz, a Voz do Sementinha, a gente dá voz às crianças da educação infantil. Porque, assim, geralmente a gente vê crianças maiores tendo interesse, criando, assim, curiosidade em saber. A educação infantil, você vê que eles são bem pequenos, né? E quando a gente dá voz para ele, a gente dá liberdade delas falarem, né? Das crianças falarem aquilo que elas pensam. Falar sobre a dengue foi uma decisão das próprias crianças. Eles decidem. Eles trazem. Ano passado, por exemplo, eles trouxeram a questão do Rio Grande do Sul, que a gente jamais imaginou que crianças pudessem ter essa conscientização. A gente teve, a gente fez. Esse ano, a dengue veio forte, porque é o tempo inteiro eles vendo, falando, tem musiquinha e tudo mais. Eles também merecem trabalhar essa questão da atualidade. O que a dengue representa também para a criança? O que a criança pode transmitir para um público, e não só do infantil, mas também um público adulto que também vai e também assiste um telejornal, ele vai olhar essa notícia reportada pela criança. Em que você aprendeu sobre a dengue? Matar um mosquito. Matar um mosquito. E como que a gente faz para prevenir a dengue? Passar repelente. E o que mais? Não deixar água parada. E você conhece alguém que já ficou doente por conta da dengue? O meu pai. O seu pai? Ele tomou vacina no bumbum e aqui no baço. Doeu. Chorou um pouquinho. Ele chorou um pouquinho? Poxa, e o que ele teve? Ele ficou com dor no corpo? Ele teve febre? Não. Não? Ele só tomou vacina. Eu chorei porque eu não queria que meu pai fosse pro hospital, então ele chorou. Poxa, mas hoje ele tá melhor, ele melhorou.
As mudanças, elas começam quando a gente começa a apresentar para eles esse mundo do jornalismo. Porque a gente tá do outro lado, né? Então, a gente só assiste. Quando a gente começa a executar essa parte, então, assim, não é só a criança que é a repórter que vai entrevistar. É a criança também que, às vezes, a gente dá o celular para ela gravar um momento para ser o cinegrafista. É a criança que a gente pede, olha, conta para os seus amigos o que aconteceu. Então, vamos dizer que é uma criança que faz uma pesquisa de campo, entendeu? Então, esse protagonismo, ele vem, assim, de todas as formas possíveis e honrando todas as partes, né, que o jornalismo tem. A Voz do Sementinha vai além da conscientização. É um projeto que provoca, que questiona e que dá protagonismo a essas crianças tão pequenas. Eu resumo tudo isso a um trecho da música do Gonzaguinha. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Isso para mim é o mais importante. Então, quando a gente trouxe esse projeto, é para dar voz para eles. Então é a voz do Sementinha que são eles. E o lema nosso é pelas crianças e para todos. Próximo bloco tem Bienal do Lixo. Muitas lições sobre educação e sustentabilidade. Tudo que nós usamos, consumimos, nós joga tudo no lixo. Nós não, joga fora e tá tudo bem. Não, nós podemos muito bem reutilizar, reciclar, fazer objetos, obra, diversas coisas. A seguir, você vai ver no Boas Práticas a 7ª arte como ferramenta pedagógica. A nossa intenção é a gente trazer diversidade com a linguagem cinematográfica. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí. A arte emociona, transforma e provoca. Mas quando arte e lixo se misturam, o que era para ser esquecido volta a fazer sentido. Tudo que nós usamos, consumimos, nós joga tudo no lixo. Nós não, joga fora e tá tudo bem. Não, nós podemos muito bem reutilizar, reciclar, fazer objetos, obra, diversas coisas. Então, a escola que está fazendo esse trabalho para nós vir aqui, traz essa visão para ver o que muitas coisas que estão sendo repletas, muitas obras, muitos objetos, e nós conseguimos fazer o mesmo. Uma exposição que tem diversos artistas plásticos, mas também tem catadores, tem pessoas que estão envolvidas no movimento ambiental, tem engenheiros. São vários corpos diferentes que estão um pouco unidos em relação a isso. Uma aula fora da escola. Esses estudantes visitaram a Bienal do Lixo, que aconteceu em São Paulo, no Parque Vila Lobos. Por aqui, eles aprenderam que criar com o que sobra é devolver ao mundo novas possibilidades. Eu acho que é olhar as coisas de uma forma diferente, ver possibilidades onde as pessoas normalmente não enxergam, ver o resultado final, né? Quando você pensa, você olha peças que você vê jogadas na rua, você vê uma obra final, assim, você fala, caramba, que possibilidades que isso dá, né? É um mundo infinito, né? Realmente é um mundo de imaginação ali que é só você calibrando o seu olhar para conseguir desenvolver isso. Lá no território, nós estamos muito próximos de uma comunidade chamada Favela da Ilha, que tem um córrego hiperpoluído. Então, muitos alunos ali, eles vivem essa realidade, sofrem com as enchentes. Então, cada vez que a gente sai para esses eventos que fazem essas reflexões, a gente tenta voltar para a sala de aula e fazer essas conexões. Ou seja, esse lixo que eles viram aqui é o mesmo lixo que está lá no córrego. Como que esse lixo chega no córrego? Quem descarta? Uma questão que eu acho bacana aqui que a Bienal propõe é: enquanto tem muita gente que joga o lixo, tem muita gente que depende desse lixo até para viver. Para além do estímulo artístico, a experiência de visitar um evento como este também incentiva o senso de responsabilidade social e ambiental. Pensa, por exemplo, num desenho abstrato.
Sair da sala de aula para visitar a Bienal do Lixo é uma forma de conscientizar os estudantes sobre o nosso consumo e também sobre o descarte plástico no planeta. Esta aqui é a Casa do Futuro, que foi constituída com 2,5 toneladas de resíduo plástico e que também carrega uma série de objetos que foram reutilizados para decoração. Uma das peças que moldou toda essa casa é essa peça aqui, que é uma peça parecida com um Lego e que foi utilizado 5.000 delas para poder montar todo esse espaço. Então, quando a gente está pensando nessa casa sustentável, por exemplo, a gente está pensando não só no reuso desse material, mas num uso mais inteligente dele. Coisa que eu nem sabia que dava para reutilizar, eu estou percebendo que dá para reutilizar. Então é bem legal estar aqui e a gente percebe bastante coisa diferente. A gente tem que tomar cuidado com o futuro, né, se preocupar. De material para essa obra for lixo. Qual é o processo que transforma o lixo daqui para virar uma obra de arte? Aos visitantes, um convite à reflexão e aos artistas, um desafio provocador. Transformar em arte o que conhecemos como lixo. Bienal do Lixo, a gente sabe que ela vai provocar mesmo reflexões e transformações. A gente está trazendo, convidou, fez uma curadoria bem bonita com nossos curadores e trouxe artistas engajados com o tema. Então, eles estão construindo obras de 2 a 3 metros de altura, com todos os tipos de materiais descartados, como vidro, plástico, papelão. E a gente sabe que as crianças que elas vão sair daqui transformadas, vão chegar na casa e vão falar com os pais que a partir desse momento eles vão poder separar os lixos dentro de casa. Sou fã de ferro velho, fã de caçambas, e eu sempre busquei olhar essas peças descartadas com outro olhar, né, como possibilidades. Então, os lápis de cor especificamente são lápis de erros de linhas de produção que seriam descartados ou doados para escolas, e nesse caso a gente criou essa obra para conscientizar principalmente as crianças, né, que vão dar aí, tem bons anos pela frente, plantar essa sementinha na cabeça deles para ter essa consciência. Acho que dá para você fazer bastante coisa com o que você não vai usar mais e, tipo, ele pode ter uma função para você, sabe? Tipo, você pode colocar uma tampa de garrafinha, você pode fazer muita coisa com ela. Você pode reciclar, ou você pode dar para umas crianças, elas podem fazer um carrinho, rodinha, usar a tampa da garrafinha de rodinha para o carro, né? Então, tem várias utilidades. O descarte inadequado do lixo é um problema global e que afeta seriamente o meio ambiente. Segundo a revista norte-americana Science, apenas 9% de todo o plástico produzido no mundo é reciclado. Pensando nisso, existe a solução aqui, uma das soluções que está aqui logo atrás, que é uma máquina que recicla tampinhas de garrafa PET. E a Klebeli vai me explicar como que funciona essa máquina. Klebeli, como que funciona aquela máquina ali? A gente faz o processo com as tampinhas, onde elas passam pelo processo de trituração. Depois de triturada, a gente passa para uma outra máquina injetora, onde a gente coloca no molde, esse plástico é aquecido, e depois do molde vai dar o formato novo para a tampinha, como um chaveiro, um peão, um pente. É isso, e assim é possível reciclar sim o plástico, né? Fazendo a reciclagem, a gente tem um futuro melhor também pela frente. Discutir problemas que geram impacto real e construir no presente ações que vão falar mais alto no futuro. É o lixo contando histórias, mudando vidas. A sustentabilidade gerando um mundo mais limpo e consciente. A gente, no dia a dia, a gente tem procurado fazer com que eles se conscientizem, mesmo na relação que eles têm, por exemplo, com a limpeza da sala de aula. A gente percebe pequenas mudanças, a gente pretende, mas acho que esse é o papel da escola, né? E é com essa lição que os estudantes voltam para casa, de que cada pequena atitude conta e que a transformação começa com a gente. E quais ações que você pensa em colocar em prática quando chegar em casa? Ou você, ou na sua família, com a sua mãe, seus pais? Pensar mais em cuidar da questão da natureza, pensar na hora de ir no lixo. Se nós não reaproveitarmos o que a gente usa, como é que a gente vai para frente? Porque tudo está em mudança. Eu acho que é para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Porque, querendo ou não, é nossas atitudes que vão refletir no mundo, assim, né?
Uma sala escura, uma grande tela e muitas histórias que inspiram, ensinam e emocionam. Por que tá se escondendo? Seu cabelo é lindo. Não precisa ter vergonha. É horrível, eu odeio o meu cabelo. E a ideia com essa atividade é que a gente consiga complementar ainda mais aquilo que já vai ser trabalhado dentro da sala de aula, então trazer a temática indígena, trazer questões sociais sendo abordadas a partir do cinema, que sabe que tem esse grande potencial, quem nunca se sentiu comovido de alguma forma assistindo algum filme, gerando todo aquele processo de empatia também, aquelas pessoas que você está vendo na tela também. Então eu tenho como essa ideia conseguir servir como essa ferramenta pedagógica para dentro da sala de aula. Hoje é um dia especial para essa garotada aqui. Hoje é dia de cinema. Todo mundo com o olho atento na telona, porque daqui a pouco vai acontecer o quê ali? Um filme no cinema. É mesmo. Agora, como é seu nome? Sofia. Sofia, você já tinha ido ao cinema antes? Aham. Quanto você gosta de cinema? Muito. Muito? O que você já assistiu? Vários filmes legais. Como é seu nome? Isabel. Isabel, como é que você está se sentindo agora? Muito feliz. Muito? Por quê? Porque eu vou assistir um filme muito legal. Quem acha que os indígenas sabem jogar futebol? Quem gostaria de aprender todas as brincadeiras dos indígenas? Então, sem mais delongas, hora de filme. Vamos lá assistir o filme? Sim! Então, bora lá. 1, 2, 3, já! Tá valendo agora! Tá valendo, vai, Xará! Puxa a mulher, Xará! A Mostra de Cinema, Educação Integral, Diversidade Cultural levou os estudantes do ensino fundamental e a comunidade para dentro do mundo do cinema. Só tem um jeito, mas o quê? Mas tá lá em cima, dentro da velha dama. As exibições aconteceram nas salas da SP Cine dos Céus e contaram com filmes do catálogo da plataforma Ecofalante Play. Essa atividade ela vem de encontro, principalmente quando fala das crianças indígenas, com o currículo da cidade, que é uma parte importante das brincadeiras indígenas. Também vem de encontro das identidades das meninas, né? Sobre aceitação, né? Ancestralidade, sobre os nomes diferentes. Eu acho que a gente trabalha uma diversa gama de objetivos aí. Dá para fazer bastante coisa. A nossa ideia no Núcleo de Educação Integral, desde o começo, primeiro era qualificar as saídas pedagógicas, né, que já é uma ação que a gente, pensando em tempo estendido da criança dentro da escola, eles utilizarem o entorno ser parte do cotidiano e da rotina da escola. Com essa parceria com o Ecofalante, a nossa intenção é a gente trazer diversidade, né, com a linguagem cinematográfica, né? Vaninha. Vai você pra Guadalupe, já que é tão legal. Eu gostaria de ir com você, filha. Me solta! Mas quem vai cuidar da lanchonete? Eu vou depois, se eu conseguir fechar a loja por alguns dias, tá bom, filha? É claro que não. Eu queria esquiar com os meus amigos. Usar o cinema como ferramenta de aprendizagem para abordar temas importantes como diversidade cultural e pertencimento permite trabalhar valores como empatia, respeito e cidadania. Nós participamos aqui da Mostra Cultural da Ecofalante e a gente conversou sobre isso na sala essa semana, sobre os 3 curtas que a gente ia assistir. Lá na sala a gente viu pedacinhos desse curta para que a gente pudesse entender o que a gente ia vir fazer aqui, né? E aí, o cinema, essa tela grande, esse teatro, dessa maneira que a gente viu, também é um gênero de comunicação. O cinema passa muitas informações pra gente, né? Não é só divertimento. Tem coisas do cinema que faz a gente refletir, né? Refletir e, às vezes, mudar as atitudes da nossa vida. Que eu só entendi o que ela não gostava de que
do cabelo dela. Aí ela alisou. Vai ou não? Qual era o país que ela veio? Vocês têm... França. Na França, né? A Malon, ela vai pra escola e os amigos xingam o nome dela, porque se chama Malon, só que o nome dela é especial. Malon, o que tá acontecendo com você, minha filha? Cadê o seu sorriso, meu amor? Eu vou ficar em casa. Só volto pra escola quando vocês me derem outro nome. E você já brincou de cabo de guerra? Sim. O cabo de guerra é uma brincadeira muito legal. Aí só 4 pessoas podem brincar. Na sala, nós fizemos uma pulseira. Mostra a pulseira. Ela tem qual significado? Quem pode falar o significado? Diferença. Da diferença. Da diversidade. O cinema tem como esse intuito conseguir aumentar e amplificar ainda mais essas discussões e principalmente no caso de filmes indígenas, que a gente consegue trazer esse olhar do próprio indígena falando sobre a sua própria realidade também. Ensinamentos que vão além da tela e se transformam em conversa, pesquisa e reflexão, formando cidadãos mais conscientes, críticos e sensíveis no mundo. Certo não gostar do cabelo? Não. Por quê? Porque o cabelo é o uso visual do seu corpo. Migrar é um direito humano. Então, quando a gente começa desde a infância percebendo, mostrando para a criança a diversidade, você vai quebrando também os preconceitos e faz com que as famílias se sintam acolhidas. Acolher é mais do que receber. É ouvir, aprender e compartilhar. Você sabe que o Isaac veio da Colômbia, bem de longe? Sim. Sabia disso? Sim. E o que você acha do seu coleguinha que veio de longe, hein, e que hoje está aqui no Brasil, é seu amigo? Eu acho que é muito legal. Quando uma criança migrante entra pela primeira vez na escola, ela traz consigo um novo idioma, costumes diferentes e uma história marcada por travessias. Toda a educação ela perpassa pelo afeto. Educação infantil ainda mais, né? Então, quando a gente recebe essas famílias, a gente percebe a criança, quando acontece a adaptação, né, que ela está chegando naquela escola, está conhecendo aquele espaço, ela precisa se sentir segura. Esse tipo de projeto e acolhimento da escola faz a diferença na vida das crianças, né, do seu filho que estuda nessa escola? Acho que sim, porque ele está muito feliz. Quando ele está vindo para a escola, ele está muito animado para vir aqui. E você consegue me mostrar qual país que você está morando hoje, a bandeira? Olha, você gosta de morar no Brasil? Sim. A chegada das crianças de diferentes países trouxe novos desafios para a rotina escolar. Como acolher sem compreender a fala? Como ensinar sem conhecer a vivência do outro? Foi diante dessas perguntas que a escola decidiu agir. Por ter outra linguagem, a gente não entende muitas vezes o que eles falam. E a participação das famílias também, que são mais resistentes. Porque toda a história de vida delas já passa de uma dificuldade muito grande de adaptação, né? Então acaba se tornando mais resistente em estar participando das coisas. O estudante Dylan, da Venezuela, se tornou uma ponte para que os colegas se aproximassem um pouco mais do espanhol. A música, na idade da educação infantil, é algo muito forte, né? E o Dylan trazendo o espanhol despertou muita curiosidade para as crianças, porque muitas vezes eles não entendem o que o Dylan estava falando. O que antes era barreira, agora virou curiosidade, afeto e troca. E aí eu já soube aqui que eles me contaram que o Dylan ensinou para ele uma música. Qual que é o nome da música? A berrita chiquitita. A berrita chiquitita. Canta a música então, deixa eu ver. A berrita chiquitita, berrita chiquitita. Olha, que linda essa música. E aí ele me disse aqui, ó, que aprendeu espanhol por conta dessa música, né? É, porque eu sei também. Pro Dylan, o que você já observou no desenvolvimento dele escolar que melhorou por conta desse acolhimento? Melhorou muito. Ele já faz o nome, sabe alguns cores e tem uma boa comunicação. Ha aprendido mais o idioma. A escola prepara uma vez por mês atividades para acolher e valorizar a história e a cultura desses estudantes e de seus familiares. Você gosta mais de saber o quê? Da comida,
da cultura, dos lugares. Você gosta? Ele falou que gosta da comida, gente. Ele tá falando que gosta da comida. Ele tá apontando aqui pra comida e falando que gosta disso, ó, né? A exposição Raízes do Mundo nasce com esse desejo de escutar e valorizar essas histórias. As famílias se sentem mais valorizadas e começam a participar mais. A criança se sente acolhida e começa a participar mais, a se soltar mais. Estou aqui do lado da Carla, que é boliviana, mãe do Roger, já está há quase 3 anos no Brasil. Carla, me conta, o que te trouxe para o Brasil? A dificuldade, tanto financeira como de trabalho. No meu país é muito complicado conseguir um trabalho. Qual que é a importância de uma iniciativa como essa? Como eu tenho dificuldade, tenho filhos mais grandes, causa da língua, às vezes tem pessoas que não entendem, né? Às vezes acham que a gente não, é qualquer coisa. E ter uma pessoa que te acolha, que te faz entender, é muito importante para a gente. Muitas famílias estavam com vergonha de contar a sua história, tinha a questão do idioma, né? Então tentamos de uma forma mais simples possível. Você pode mandar um áudio, você pode mandar uma carta, você pode sentar aqui comigo e conversar. Eu só quero saber como que foi a sua trajetória, por que você escolheu o Brasil, por que a sua família escolheu o Brasil. Famílias que antes eram invisíveis, agora se reconhecem em todos os cantos da escola. Tiveram famílias que relataram que chegaram a dormir no chão. Teve família que passou por 4 países antes de escolher o Brasil. As famílias do Haiti tiveram em comum a questão do terremoto, né? Então, muitas famílias vieram para cá após a questão do terremoto e ajudam as famílias que estão lá. O que te fez mudar para o Brasil? Então, teve um terremoto no Haiti. A gente estava procurando uma vida melhor. E quando chegou aqui no Brasil, encontrou essa vida melhor? Sim, graças a Deus a gente encontrou uma vida melhor, bem melhor. Cada relato compartilhado por uma família imigrante foi transformado em livro infantil. Eu entendo que a criança ela tem que ser incluída em qualquer lugar, né? E quanto mais a gente fizer projetos como esse, para fazer com que as pessoas reflitam, com que as crianças consigam se inserir, sejam acolhidas, com certeza é o melhor para elas. E é o que a gente quer, o melhor para elas. Raízes do Afeto é mais do que uma exposição. É um convite a sentir, lembrar e construir juntos um mundo onde o afeto e a empatia sejam pilares das nossas relações.